Bom, boa tarde a todo mundo. Solicitei esse encontro para a gente falar um pouquinho dos acontecimentos do final de semana. Essa tragédia aí que se abateu sobre o ambiente do clube, né? A gente estava se preparando para o jogo quando a gente recebeu a notícia e aí rapidamente eu intervim junto à CBF e à Rede Globo para que a gente pudesse fazer o adiamento, tendo em vista que a gente não tinha o menor clima para trabalhar naquele final de semana, né? Então, o Fluminense procurou dar o maior apoio que fosse possível, não só ao nosso treinador, mas também à família. E as coisas andaram dentro do previsto, né, dado o cenário que se encontrava, né? Conversei ainda ontem com o treinador, ele deixou bem claro que o trabalho dele continua, né? E acabei de falar com ele agora também, ele disse que vai para o jogo quarta-feira, ele vai trabalhar e, enfim, ainda que a gente esteja muito triste, todo mundo bastante abalado, a vida tem que continuar, o Fluminense continua, o nosso treinador continua a vida dele, a família continua e a gente tem que botar as coisas nos eixos na medida do possível, tá? Então era isso que eu queria dizer, fica aberto aí para vocês fazerem perguntas, a gente vai responder na medida do possível. Bem, boa tarde. Tudo bem? É claro que o mais importante agora é a recuperação emocional da família, todo mundo deu apoio, o Fluminense principalmente, os amigos, e, enfim, os clubes todos, foi uma coisa que mexeu com todo mundo. Mas a vida segue também e o torcedor Fluminense nesse momento quer saber se o senhor chegou a conversar com o Abel e se ele manifestou a vontade dele ou o Fluminense deixou ele à vontade, para quando ele quiser voltar, se for voltar, enquanto ele não voltar, quem comanda o Fluminense, como está essa situação. Eu estou saindo da CBF e estava lá o Marcelo Penha para resolver que dia seria o jogo Fluminense e Atlético Goianiense, parece que sai da segunda para o final de semana, podia passar para o domingo ou para o sábado, podia sair também do Giulito Coutinho para o Maracanã, para que a torcida pudesse ir lá para fazer uma homenagem ao Abel também. Queria que você falasse desses dois assuntos, por favor. Bom, primeiramente, o ocorrido foi por volta de meio-dia e meia do sábado. Antes de ir para a casa do Abel, eu resolvi as questões burocráticas do que envolviam o adiamento do jogo e cheguei na casa dele por volta de 3 horas, um pouquinho antes. E quando ele me viu, né, naturalmente se emocionou e me perguntou sobre como ficaria a questão do jogo. Eu falei para ele que naquela hora o Fluminense não existia, né, não se podia pensar nisso, que eu já tinha providenciado o adiamento do jogo, né? Então até nesse momento ele pensou no Fluminense e ontem ele me disse que iria para o jogo de qualquer jeito na quarta-feira, né? Eu deixei muito claro para ele que o Fluminense não tinha absolutamente nenhuma pressa, que acho que o tempo quem ditaria seria ele, né, que ele fizesse aquilo que ele achasse melhor para o restabelecimento de um mínimo de normalidade na continuidade da vida dele, né? E ele sempre foi muito taxativo de que ele queria continuar o trabalho a partir de quarta-feira já, hoje está aí, vai dar o treino, né? E até agora o que a gente tem é que ele realmente vai trabalhar quarta-feira. A delegação segue na terça, eu sugeri a ele que fosse na quarta de manhã, né? Um pouco mais de tempo que ele fica com a família, e ele ficou de pensar, né? Muita gente cogitou que Abel pararia de trabalhar, deixaria de ser treinador, isso aí nunca entrou em cogitação, junto a mim pelo menos, nunca aconteceu. Então, até onde eu sei, Abel segue comandando o Fluminense e já vai para o jogo quarta-feira. No que diz respeito ao local do jogo contra o Atlético Goianiense, como o jogo contra a Ponte Preta foi adiado para o dia 9, os jogos ficaram encavalados, segunda e quarta, e analisando a tabela, a gente viu que Botafogo e Vasco jogam fora de casa e o Flamengo joga no domingo às 11 da manhã. O GEP não faz policiamento dos dois jogos no mesmo dia, na mesma cidade, então o que sobrou para a gente trabalhar foi a data de sábado. Até onde eu sei, a CBF já autorizou, a Federação Goiana também aqueceu, e o Marcelo Penha estava só precisando do aceite do Atlético Goianiense. Tá? A gente não acredita que não vai ter problema, a tendência é que seja às 16 horas do sábado. Sim,
até agradecendo a Complexo Maracanã, né, que cedeu mesmo após o prazo que a gente tinha para estabelecer que o jogo fosse lá. Autorizou que a gente recolocasse o jogo no Maracanã, estava marcado para Giulite Coutinho, então o jogo será no Maracanã sim, sábado às 16 horas, a menos que o Atlético Goianiense não concorde ou tenha alguma ponderação. Mais alguém? Hector? Saiu a informação hoje de que mais um clube estaria interessado no Richarlison. Você pode falar sobre a situação atual do Richarlison no Fluminense? O Richarlison não vai viajar, tá? A saída dele já está confirmada. Ele vai jogar no Watford da Inglaterra. Então, o último jogo dele seria ontem, né, contra a Ponte Preta, mas ele já não viaja mais. A saída dele já é oficial já. Presidente, o senhor pode dar mais detalhes sobre esse negócio que envolve o Richarlison? Ele está sendo vendido, ele está sendo emprestado, quanto que foi a proposta oferecida ao Fluminense? Não, na verdade a saída dele é definitiva. Ele vai para o Watford por 12,5 milhões de euros e o Fluminense ainda tem direito a 10% de uma venda futura que venha a ser feita pelo Watford do atleta. Sibila? Desculpa, não tiveram fazer uma pergunta. O senhor falou em valores ou não? Falei sim. Presidente, boa tarde. O senhor acabou de falar do Richarlison com relação à situação do Wendel. Né? Muitas coisas estão sendo faladas nesse momento. O que o senhor poderia falar a respeito desse momento da situação do Wendel, já que semana passada falou-se com a cidade do Porto, enfim. Olha, o Wendel tem sondagem, é natural. Vários jogadores do Fluminense têm sondagem. Diversas têm, mas a gente não trata, a gente não debate as negociações enquanto elas não estão concluídas. Quando a gente tem alguma coisa acertada, a gente vem e diz, né, como está sendo o caso agora. Deixar bem claro até que a negociação do Richarlison já estava concluída na sexta-feira, né, e, enfim, a gente ia anunciar logo depois do jogo contra a Ponte Preta. Né, então, sobre o Wendel não tem nada, tem sondagem, vários clubes sondam, mas não tem nada concreto. Olha, presidente, dada a saída do Richarlison, esse dinheiro que vai entrar vai ser utilizado como? O Fluminense tinha alguns débitos de salários e esse dinheiro vai permitir o Fluminense repor a saída dele e contratar algum outro jogador. A gente vai utilizar esses recursos, primeiro para quitar as pendências que a gente tenha com o elenco, um outro compromisso ainda dentro da administração do clube. Aí a gente vai analisar, dentro dessa extensão, qual valor a gente vai ter à disposição para eventualmente fazer uma reposição. A gente já tem em mente o que a gente gostaria de fazer e a gente vai esperar a finalização dessa operação do Richarlison para saber exatamente o montante do recurso que a gente vai ter à disposição. Mas a ideia é, dentro da possibilidade, a gente já buscar alguma coisa para repor, sim. O Richarlison nem treina mais com o Fluminense, ele está aqui no CT. Olha, eu acabei de chegar, não sei se ele está no CT ou se ele já saiu, mas a tendência é que ele viaje ainda hoje. Viagem? Presidente, que tipo de reação o senhor acha que esse acontecido vai causar no mundo? Assim, óbvio que é tudo especulação, né? A gente ninguém pode precisar. Mas como é que você acha que isso vai causar uma mobilização maior? Se isso tem um poder de, às vezes, até unir o ambiente? Como é que você vê a consequência, entre aspas, desse episódio do Abel dentro do vestiário, dentro do elenco? Agora, você até falou uma coisa certa, tudo é muito conjectura quando a gente fala de emocional, mas o que eu posso te dizer é que desde o início do ano o que a gente vê dentro do vestiário, nas viagens, é uma união muito grande. Né? Foi bastante emocionante ver os jogadores chegando tarde da noite, todos eles de preto, quando a gente estava acompanhando, né, o João Pedro ainda, e nós fizemos uma roda típica do fechamento, né? A gente fecha o jogo, e todo mundo ficou muito emocionado. Eu acho que esse grupo que já tinha uma união assim, muito pesada, muito clara, vai continuar com isso, né? A gente não sabe se isso aumenta, se isso diminui, se a carga emocional atrapalha ou melhora. Isso aí é muito incerto, né? Mas a gente tem aí, hoje temos amanhã, ainda temos o próprio dia da quarta-feira para a gente acalmar o coração e botar a cabeça
o máximo possível em ordem para continuar. Mas, assim, a liga que deu desse grupo com o treinador e com a comissão técnica como um todo é bem marcante. Eu acho que... O senhor vai bater um papo com eles hoje? Você vai, saindo daqui, vai ter um papo com o jogador? Você, Abel? Não, eu já falei com o treinador, o que eu precisava saber dele, ele já me disse. Eu acho que o nível de entrosamento e de alinhamento das ideias que a gente tem aqui, entre presidência, vice-presidência de futebol, gerência executivo, comissão técnica, é tão grande que a gente já se entende muito rapidamente, quase que pensa muito parecido. Então, a nossa CT já sabe o que pensar, o que dizer aos jogadores. E acho que eu não preciso me reunir com os jogadores por esse motivo. A gente tem sempre um outro assunto para falar, a gente vai eventualmente falar sim, mas não necessariamente nesse sentido que você está falando. O Abel, o Cícero falou sobre a mudança do jogo de Edson Passo para o Maracanã, do Atlético Goianiense, e a gente ontem tivemos os registros de torcedores indo nas Laranjeiras para prestar homenagem ao Abel, para dar um apoio, enfim, para confortá-lo de alguma maneira. É por esse motivo a mudança do jogo? Também, eu acho que também, mas esse talvez tenha sido assim, um empurrão final. A gente está num trabalho aí muito pesado de tentar diminuir ao máximo os custos de jogar no Maracanã. A cada jogo a gente tem gasto menos para jogar e essa semana a gente conseguiu melhorar ainda mais esse valor. Então a gente está começando a analisar realmente a hipótese de ir para o Maracanã mais frequentemente e de qualquer maneira a gente precisa apelar ao nosso torcedor, chamar ele para dizer que depende muito dele também a gente poder jogar no Maracanã. Até então a gente tinha uma necessidade de 27 mil pagantes e estamos reduzindo um pouco isso, está chegando perto de 21, mas mesmo assim a gente está precisando que o nosso torcedor ajude. Esse jogo vai ter um simbolismo, é natural, a torcida vai querer passar calor humano para o treinador e seria até injusto a gente limitar o número de pessoas que quisessem fazer essa homenagem a ele. Então, foi um empurrão final, sim, essa tragédia toda para a gente levar o jogo para o Maracanã.